A gente volta a falar do tempo com Camila Levier nessa quinta-feira chuvosa, que já está deixando pelo menos 4 cidades debaixo d'água. Vem mais chuva por aí, Camila? Vem até o fim de semana sem trégua, mas tem um lado positivo dessa chuva. A gente vem falando bastante sobre ela, só que até agora ela não está caindo tanto quanto o esperado. Então, essa condição de uma chuva que deve predominar em Santa Catarina vai resolver esse quadro aqui. Nós temos apenas 14% do volume esperado de chuva registrado na região oeste, por exemplo, que não está sozinha. O Rio Grande do Sul está com um grande déficit hídrico, inclusive o estado vizinho já está trabalhando para tentar aplacar uma possível estiagem que tem tudo para se confirmar nos próximos dias e que, de maneira também significativa, atinge as nossas áreas do Grande Oeste de Santa Catarina. Como a gente está na metade do mês, já dá para fazer esse balanço. Com a laninha influenciando o nosso estado, a chuva tende a ficar um pouco abaixo da média, mas esse valor aqui já pode causar transtornos, em especial para as nossas lavouras. Falando em chuva, hoje tem parte do estado em que ela preocupa. Vamos dar uma espiadinha em como é que ela está caindo, se tem gente que tem tempo seco ainda? É o caso de Turvo, em que a chuva está se preparando para entrar em cena, se já não chove em parte do estado que alcança a nossa visão no horizonte, 24 graus, então perceba, a temperatura está elevada e ela cria um ambiente propício para essa chuva mais intensa. Floripa é nossa próxima parada. Nós temos na capital um dia clássico de circulação marítima. Se você imaginar o que é a circulação marítima, é essa imagem de Florianópolis. Em nuvens densas, bastante umidade vindo do mar em direção à nossa ilha de Santa Catarina e a temperatura de 23 graus, colaborando para essas pancadas ficarem mais intensas. De Florianópolis para Itajaí, totalmente fechada. Nós temos o litoral norte como um ponto mais crítico para essa chuva. A gente vê que as gotas são intensas caindo na nossa lente. São Chico fecha a nossa volta pelo estado, que também tem uma condição de nebulosidade bastante significativa. Qualquer câmera que pipocar do litoral norte tem essa cara cinzenta, densa, fechada e temperaturas elevadas. É por isso que nós estamos em alerta justamente nessa área do estado. Daqui a condição que a Defesa Civil pontua como a região mais preocupante, nós estamos esperando volumes de até 30 milímetros em 1 hora. É muita água, porque esse tipo de volume, para ser considerado tranquilo, ok? Normalmente deve se espalhar por pelo menos 12 horas, mas o ideal seria para um dia. No restante do estado, a gente também tem outro problema com a chuva, só que de maneira diferente. A condição é para temporais, em especial para as áreas do Grande Oeste, pontos do Planalto Norte, Serra e Sul Catarinense. As áreas de divisa com o Rio Grande do Sul são as mais preocupantes para temporais, com raios, rajadas de vento e a queda de granizo. O mar hoje fica um pouco mais agitado em um ponto de Santa Catarina. Peço cautela para o pessoal do sul, que pode se encorajar a ir para o litoral, a exemplo das imagens que nós vimos ali de Turvo, município muito próximo de algumas das praias mais badaladas do litoral sul. Nós temos picos de onda de até 2 metros de altura, isso perto da costa, o que pode causar transtornos significativos. Apesar da gente ter uma sensação bastante abafada nesse começo de dia, o pico de temperatura não vai ser tão alto quanto ontem, nos locais em que a circulação marítima atua e onde a gente tem mais risco de chuva. A exemplo de Itajaí, que não passa de 26, Floripa com a mesma marca e Joinville com 27. Para amanhã a chuva continua conosco, só que dessa vez o risco de temporais vai ser para todos. Essas tempestades vêm acompanhadas de uma chuva pontualmente intensa. O horário crítico, final de tarde, início da noite. A chance de transtornos é maior nessa faixa do meio-oeste até o litoral. A temperatura segue elevada, o ar fica mais abafado, o calor é combustível para a chuva. Percebam que a oscilação nos termômetros, ela tende a ser um pouco menor, porque as nossas temperaturas mínimas estão subindo. Então, 23 de mínima com 29 de máxima para Criciúma, no sul de Santa Catarina. Uma elevação também expressiva
Em Chapecó, que oscila entre 22 e 28 graus. E o fim de semana vai ser intenso. A gente tem 2 dias instáveis, com mudanças bruscas. O sábado começa com sol entre nuvens, calorão, máximas acima dos 30 graus, picos de 35 a 37 em pontos do oeste e norte de Santa Catarina. Tudo indica que esse vai ser o dia mais quente da semana, o que vai resultar nos temporais que chegam no fim do dia. E no domingo, a temperatura vai cair rapidamente, as pancadas de chuva ficam bem distribuídas e volumosas. Culpa dela, uma frente fria que chega com tudo no nosso estado e também coloca o vento para trabalhar com força. Rajadas de até 60 km por hora devem ser vistas na nossa costa. Então vai ser um fim de semana muito instável. É claro que a gente vai atualizando tudo isso, porque uma chuva assim tão intensa, principalmente com muito calor, ela pode trazer danos severos no sábado.